Vamos lá para mais um vídeo. Vou dar uma geral no mercado do Forex, analisar aqui os principais pares de moeda, tá bom? Começar aqui pelo EURUSD. EURUSD ele acabou perdendo uma região muito interessante, muito forte de fundo, tá? Acabou rompendo aqui para baixo. Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, é que a gente pode perceber que a última vez que o preço trabalhou nessas horas aqui, nessas zonas, foi ali em abril de 2017, tá bom? Em abril de 2017 que o euro trabalhou nessas áreas aqui. E bem próximo de mínima histórica, né? Não, na verdade não. Temos aqui em 2000 a mínima histórica, tá longe, tá longe, tá longe. Mas temos aqui essas mínimas bastante interessantes, né? Que a gente precisa ficar ligado. O mercado pode dar, o EURUSD ele pode dar aí uma movimentação mais agressiva. Aqui no gráfico semanal mesmo, que a gente consegue de cara perceber, né? Que a gente está aqui no movimento baixista, ó. Topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Vamos descer aqui para o gráfico diário, tá? Eu vou passar uma sacada agora para você que eu sempre passo para os meus alunos, eu passo para os meus alunos do curso de Swing Trade, que é o que? Média móvel, tá? Média móvel. Vamos adicionar aqui uma média móvel de 80 períodos, por exemplo. A gente não precisa se prender. Vou colocar 100 períodos, de 100 períodos. O que é que acontece, tá, pessoal? Olha só. Quando o preço ele trabalha acima dessa média móvel, a gente pode perceber que ele está em movimentos altistas. E a partir do momento que ele começa a trabalhar abaixo das médias móveis, ele está no movimento baixista. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a média móvel me ajuda a identificar a tendência do momento, a micro tendência. Nesse momento aqui, a gente pode perceber que o quê? Preço trabalhando abaixo das médias móveis, então a gente está numa tendência baixista. Se eu for para o SDJPY, por exemplo, a gente vê que a gente estava tendência baixista, agora já está na possibilidade de continuação de tendência altista, né? Na verdade, já está em tendência altista no curto. No mais longo, a gente vê que está um pouco mais lateral do que uma tendência, né? Está mais lateral do que uma tendência. Mas no curto, olhando aqui essa visão, a gente pode perceber que estamos fazendo topos e fundos mais altos. Maravilha, vamos voltar para o EURUSD. O que é que nós temos aqui de importante, tá? Temos aqui algumas zonas, alguns pontos bastante importantes. Vou colocar alguns suportes aqui para baixo, tá? São ali pontos que o preço tende a dar uma segurada. Olha só, aqui, o que é que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem uma região de topo, 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 aí abriu um gap e tal, foi-se embora para cima, maravilha. E o preço, vou até mudar a cor dessa linha aqui, vou lá colocar branco. Vamos lá para o preço do movimento da atualidade. Olha só, está chegando próximo aqui dessa linha branca e como era uma região de resistência e o preço está trabalhando acima dessa região de resistência, porque acabou furando ela, essa resistência ela tende a virar um suporte, tá? Batendo aqui nessa região, o preço ele tende a dar uma segurada, tá bom? O gráfico de 1 hora, vamos ver o que, é que a gente vê aqui, tá? Vou até remover essa média móvel, mas enfim, a gente consegue perceber aí que o preço trabalhando abaixo, tendência de baixo, trabalhando acima, tendência de alta. Basicamente isso, tá? É uma forma aí bastante útil, bastante fácil de identificar esse movimento através da média móvel. Olha só, LTB, tá? Movimento aqui claríssimo de tendência baixista. Muito bonito, inclusive, esse movimento, fazendo topos e fundos ascendentes aqui, ou descendentes, perdão. O preço ele acabou dando uma segurada na região de mínimas do dia 14, né? Dia 14, que foi sexta-feira, hoje dia 15, sábado. Então o preço está segurando aqui. Ele tem aí a possibilidade de voltar até próximo dessa LTB e continuar esse movimento baixista. Mas pelo jeito, olha só, pendão ali bem forte para baixo. Tínhamos aqui uma lateralizaçãozinha, uma contração de volatilidade, tentou ir para cima, mas voltou, trabalhou, já voltou rompendo para baixo.
que é um indício que o mercado deve continuar no movimento baixista, tá bom? Vamos dar uma olhada no USD-JPY. O USD-JPY, gráfico de 1 hora, a gente vê uma lateralização. Vamos ver aqui no gráfico diário, uma leve tendênciazinha de alta, né? Leve tendênciazinha de alta. O que é que a gente pode ver aqui? Mais ou menos uma marcação dessa aqui. Temos também, vamos lá. Opa, aqui. Região de resistência. Temos aqui uma regiãozinha de suporte. O preço ele está tentando romper essa região, né? Que a gente pode até perceber que já foi um fundo, já foi um topo, rompeu topo, enfim. É uma região aqui que deve segurar. Não é um ponto exato, tá bom? Não é um ponto exato, é uma região. O preço ele pode trabalhar um pouquinho acima e depois cair, ou pode, enfim, passar direto. Mas pela movimentação aqui de contração de volatilidade muito maior do que essa daqui, né? E um pouquinho mais abaixo dessa região, ele rompendo aqui, acredito no movimento forte para cima. Mas um motivo para pensar isso, topos mais altos, né? E aqui a gente tem temos aqui aliás, fundos mais altos, né? E aqui a gente tem topos mais baixos a princípio, mas ainda não rompeu para baixo. Pelo movimento aqui, ele deve dar uma segurada. Olha só, aqui temos aqui também uma resistência intermediária, está trabalhando acima, já serviu como suporte nesse pullback, bom? E por isso que eu acredito numa continuação do movimento altista. Na pior das hipóteses, vem buscar essa LTA, mas eu acredito realmente que venha para cima. Vou remover aqui minhas marcações para deixar meu gráfico limpo. E me pediram o USD-CAD, tá? O USD-CAD, gráfico diário, a gente vê aqui, não tem uma tendência muito bem definida, mas temos aqui, ó, resistência, região de suporte, temos aqui uns suportes intermediários, deixa eu ver mais aqui, temos aqui esse outro suportezinho intermediário que segurou algumas vezes aqui e tal, e está segurando no movimento de agora. A princípio a gente vem aqui, ó, no movimento altista, tá? É totalmente saudável que o preço ele venha bater aqui nessa LTA. O ideal acho que seria dar uma lateralizada aqui até próximo dessa LTA e continuar o movimento altista. O que é que nós temos aqui também? Temos uma região que, cara, olha só, várias e várias vezes o preço deu essa lateralizada, essa brigada, essa congestão nessa faixa de preço, né? É uma região bem forte. Se romper para cima, cara, deve romper com uma força muito grande. Gráfico de 1 hora, a gente já vê aqui que tinha uma amplitude maior de uma LTA, certo? Olha só, amplitude maior. Acabou rompendo aqui para baixo, fazendo essa LTBzinha. A gente pode até fazer esse ajuste aqui. Tá respeitando pra caramba, né? Bateu aqui, bateu e tá segurando nessa região de suporte. Possibilidade aí que eu vejo é continuar um movimento baixista, altista, da forma que está trabalhando aqui, essa lateralização em cima dessa região de suporte, que já foi uma resistência também, como a gente pode observar aqui, ó, o preço tentando romper, né? Rompeu, voltou, deu uma segurada, está segurando como suporte. Então, movimentação aí de possibilidade de alta, um movimento mais curto, bom? Então é isso aí, uma análise bem rápida do USD-CAD, do USD-JPY, do EURO-USD para esse sabadão. Tamo junto e até a próxima.